Doutor, vamos começar então? Vamos lá, Lu, pra dar tempo. São várias polêmicas aqui, tá? Mas a última é a que a gente ficou chocada. Eu achei que era o inverso. Já eu te conto o que é. Vamos começar. Mitos ou verdade com o nosso ginecologista, doutor Gustavo Torino. É mito ou é verdade que cólica é sinal de que tem muito sangue ali dentro? Eu te diria até que pode ser uma verdade, Lu, porque assim, quanto maior o volume de sangramento gerado, isso é variável de mulher para mulher, menstruação de 3 a 7 dias, tem mulher que menstrua bastante nos primeiros 2 dias, principalmente. Quanto mais volume de sangramento, de tecido que tiver que sair, mais o útero vai ter que contrair para expulsar aquilo. Então você pode ter essa relação. Quanto mais sangramento, mais possibilidade de cólica. Colocar o travesseiro embaixo da barriga para dormir realmente alivia? Depende, Lu. Para algumas pessoas pode aliviar. Mas é uma questão assim, depende de que tipo de desconforto você vai ter. Porque não é só uma cólica, né? Mas em todo um desconforto geral, a musculatura fica diferente. Tudo. Então, se você se ajeitar um pouco melhor, a história de fazer a compressa de água morna, uma bolsa de água morna, isso ajuda. Entendi. Ajuda. Mito ou verdade que toda adolescente vai ter corrimento? Mito, Lu. Isso não dá pra gente dizer. A gente sabe que quando a adolescente está perto da puberdade, pode aumentar a secreção vaginal e ela se sentir mais úmida, mas isso não quer dizer que ela vai ter um corrimento. Então isso é um mito. Tá? Pode ser que apareça um corrimento por um desequilíbrio do ambiente vaginal? Pode, mas não é obrigatório. Mas não necessariamente também é sinal de falta de higiene? Não, de jeito nenhum. É um desequilíbrio. Pode ser só um desequilíbrio e ela vai perceber o que se confunde muito é um corrimento com a secreção vaginal normal, que aumenta nesse período da puberdade. Então, às vezes, ela só fica mais úmida e isso extravasa um pouco na calcinha e ela imagina que isso seja um corrimento e, na verdade, não é. E na fase adulta? A mesma coisa. Mesma coisa. Só que aí não tem esse aumento tão evidente do período da puberdade. Pode haver um aumento de secreção vaginal, principalmente quem não toma anticoncepcional nada, tem a produção de muco, tudo no período fértil, né, que aumenta, Lu. Então ela pode se perceber mais úmida nesse período, também se confundido com corrimento, que depois normalmente estabiliza e volta ao normal. E a quantidade de secreção é muito variável de pessoa para pessoa, Lu. Tem pessoa que se incomoda com um pouquinho, às vezes se sujar qualquer coisinha na calcinha, aquilo já incomoda e ela já não tolera e acha que é um corrimento. Entendi. E nem sempre é. Às vezes é a secreção vaginal normal que está sendo produzida. Certo. Mito ou verdade que pouca lubrificação é sinal de que não está muito feliz com o parceiro? Pode ser, Lu. Não é só esse o motivo, mas isso pode ser. Obviamente que se você está num relacionamento que tá legal, que você não tem muita divergência com o parceiro, se tá num momento legal da vida, porque aí tem que ver financeiro, emocional, tudo isso envolvendo junto, teoricamente vai funcionar tudo bem. Agora, não é obrigatório que porque você não esteja lubrificada, é só porque você não está interessada no parceiro. Entendi. Pode acontecer de um dia, assim, ó. Nossos dias variam muito, né, Lu? Um dia você tá mais afim, um dia você tá um pouco menos afim. Não quer dizer que você não tá afim. Então, isso vai refletir um pouco na lubrificação. Tá. Mito ou verdade que sexo pode causar infecção urinária? Isso é vamos dizer assim, uma verdade parcial, Lu. Por quê? Então, assim, porque na hora que tem relação, sempre, as bactérias que tem na vagina, ali dentro da vagina, e as bactérias do pênis são diferentes. Na hora que tem o contato, atividade sexual, se faz uma mistureira ali de bactérias, né? Misturando as do homem com a da mulher. E existe, vamos dizer assim, um aumento da proliferação das bactérias nesse momento. Então, às vezes, se você não tiver o cuidado certinho de higiene e tudo, pode sim levar a uma infecção urinária. É uma questão de higiene a infecção urinária? Não, nesse caso. Tá? Existem vários motivos para a pessoa ter uma infecção de urina. Nesse caso relacionado à relação, tem que ter esse cuidado. As orientações básicas são assim, sempre depois da relação, olha, eu não vou tomar banho, não vai ter um momento ou um tempo adequado para isso, pelo menos fazer higiene externa, você não vai fazer ducha vaginal, é higiene só externa, e entre os lábios vaginais, tudo, e fazer um pouquinho de xixi. Porque como a uretra, que é o canal da urina, sai bem entre os lábios vaginais, existe uma contaminação externa da uretra. Na hora que você faz um pouquinho de xixi, não precisa estar com vontade, não precisa ir lá tomar água, nada. Você está lavando como se fosse de dentro para fora. Olha só. Então, isso é importante. Faz parte da preservação do equilíbrio do ambiente. O homem também? O homem também, é interessante. Fazer um pouquinho de xixi depois. De xixi, que vai fazer a mesma coisa, não contamina ali essa proliferação na uretra, né, na ponta do pênis, e ele fazendo xixi está fazendo essa mesma coisa. Olha, gente, informação. Isso é interessante. Muito. Mito ou verdade que toda gestante vai ter hemorroidas? Isso é um mito, Lu. Hemorroida ou hemorroidas? Na verdade, do jeito que você quiser falar, porque o nome correto é doença hemorroidária.
Mas existem várias hemorroidas Existem. no mesmo momento? Porque assim, as hemorroidas, na verdade, são veias da região do ânus. Então você não tem uma veia só, é um plexo, é um conjunto de veias que está passando ali pela região do ânus. Certo. Então você pode chamar de hemorroidas. Até porque pode ter mais do que uma dessas veias que está dilatada. Que é isso que é a doença hemorroidária. E toda gestante vai ter? Não. Aumenta muito a probabilidade, Lu. É comum que a gestante, durante a gravidez, pela alteração anatômica, a compressão que tem da circulação ali no abdômen, tudo, um engurgitamento que acontece da vagina, da região do ânus, do períneo, tudo, favoreça. O intestino não funciona direito, porque dificulta o intestino na gravidez. Tudo isso são motivos, o aumento da pressão intraabdominal, para que se formem hemorroidas. Mas não é obrigatório. Tem mulher que não vai ter nada disso durante a gravidez toda. Então depende do funcionamento do intestino, depende do quanto ela ganhou de peso, do quanto a barriga dela cresceu, quanto que foi essa compressão extrínseca da barriga nas veias que estão circulando ali. Então tem fatores que aumentam a chance, mas não é obrigatório. Se eu te falar assim, toda gestante tem hemorroida? Não, isso é um mito. Não é seria verdade. Mito falar que todas. Exatamente, mas que é muito comum. Mito ou verdade, daqui a pouco a gente vai falar sobre o mais polêmico de todos, que eu achei que era o inverso. E não é o inverso, gente. Não é. Eu fiquei de cara, já eu conto. Mito ou verdade que a hemorroida não tem cura? Uma vez com a hemorroida, para sempre com a hemorroida. Não, isso é um mito, né, Lu? Na verdade, sim, ela não tem cura espontânea. Como é um tipo, são varizes, né, Lu? É a mesma coisa que varizes na perna, por exemplo. Você pode ter as varizes ali na perna e ela pode até diminuir, não ficar. Se você diminuiu a sobrecarga que existia, ela pode diminuir, mas ela não vai desaparecer. Para desaparecer, só com cirurgia. Então a hemorroida é a mesma coisa. Você pode ter hemorroidas e elas não te incomodarem. Seu intestino funcionar certinho, você não ter ela inflamada e não ficar te incomodando frequentemente. Lá, de vez em quando, um dia que você ficou um pouco mais ressecada, ficou mais tempo no banheiro, teve que fazer mais força, ela, vamos dizer assim, evidencia um pouco mais. Mas ela não vai desaparecer, ela está sempre ali. Agora, se você fizer uma cirurgia, você foi lá e tirou essa veia. Então, aquela que foi retirada não vai voltar mais. Como é um plexo, são várias veias, pode aparecer uma outra dessas veias que volte a fazer essas varizes. Então, assim, tem a cura cirúrgica. Mas isso não quer dizer que não vai voltar a ter depois se a pessoa não se cuidar. Perfeito. Mito ou verdade que a camisinha feminina substitui a camisinha masculina? É uma verdade. Sério? A feminina substitui a masculina. Mas é tão eficaz quanto? Tão eficaz quanto, Lu. Basta usar corretamente. Agora tem o gente que quer usar... O princípio é o mesmo, né? Mas tem gente que quer usar a feminina e a não, masculina. Então, isso a gente estava conversando aqui antes, não é adequado. Assim, a mesma coisa que usar duas camisinhas que a gente estava falando aqui. Não pode, por quê? Isso não pode. Porque o atrito do látex de uma camisinha na outra pode favorecer o rompimento das duas. Então, assim, você vai usar uma. Assim, se o homem vai usar, perfeito, ele vai usar, a mulher não vai usar a camisinha. Mas o homem não quer, não gosta, tudo, então a mulher comprou lá e vai usar a feminina. Então ela pode usar. E substitui com a mesma eficácia, as mesmas tolerâncias, tudo igual. Então o efeito é o mesmo. Pode é meio confiar, engraçado. Então. Você já viu uma camisinha feminina? Gente, eu vou fazer uma pergunta pra você. Você já viu uma camisinha feminina? É a coisa mais medonha que já inventaram no mundo. É uma coisa esquisita, Lu. Assim, ela é assim, efetiva, mas que é esquisito, que é engraçado. É engraçado, mas daí na hora lá, gente, aí vai começar a rir, daí não vai nem fluir. Aí vai depender da necessidade de usar aquilo, né, Lu? Então, se não teve outra alternativa, não deu certo a masculina, é uma alternativa. Basta você entrar no jogo da brincadeira ali, tá tudo certo. Bom, vamos lá, hein? Agora o negócio é o seguinte, aquela polêmica que eu tava... A última. Tava aqui de cara. São duas, tá bom? Duas. A primeira é: existe cirurgia para ficar virgem novamente? Sim ou não? Mito ou verdade? Sim, é uma verdade. É? Eu falo pra você, a minha opinião como pessoa, tá, Lu? Eu acho uma bobagem fazer isso. Mas existe. Tem celebridade aí, principalmente nos Estados Unidos, eles têm essa mania, né, de ficar virgem. Porque veja bem, você vai fazer assim, a mulher tem uma membraninha que se chama ímen, que recobre parcialmente a entrada da vagina. Certo. E com a primeira relação, primeira, segunda, terceira, as primeiras relações, ela se rompe e, vamos dizer assim, amplia, sai essa membraninha e a vagina fica do jeito que ela deveria ficar ali, a entrada da vagina. Aí você vai lá e faz uma cirurgia para reconstruir isso. E você reconstrói. O ímen? O ímen.
É a não cirurgia para rompeu? ficar verde. Então, rompeu. Você junta, assim, rompeu e ficam as carúnculas liminais. É como se tivesse ficado, mas assim, como é que eu vou te explicar? Se eu tivesse recortado ele ficou aberto, recortado. Eu vou lá e junto tudo isso. Vai durar quanto tempo? Mais uma relação. Até a próxima relação. Você entende? Aí Quando tem eu falo que é uma certa bobagem? Entendi. Porque assim, a cirurgia para E custa ficar caro, virgem de né? novo seria isso. É uma cirurgia estética, né, Lu? Então não é barato, é um procedimento cirúrgico, é meio chato, uma região muito sensível, é desconfortável no pós-operatório, demanda um tempo até recuperar. Mas assim, a cirurgia mesmo, da né? virgindade, na verdade, se você, claro, pega uma pessoa que, por exemplo, nunca teve filhos, e não é mais virgem porque já namorou, já teve relação. Tudo bem. Vai lá e teve relação. Você vai reconstituir o ímen. Voltou a ficar virgem. Você não vai mexer no períneo e musculatura, essas coisas, nada. Você vai só reconstituir a membraninha que tinha ali. Certo. Na próxima relação, rompeu de novo. Então, assim, existe cirurgia? Existe. Mas daí cabe a cada um interpretar se vale a pena ou não, então, né? aí é uma coisa meio boba. Bom, vamos agora pra polêmica. Presta atenção, minha Vamos lá. querida. Meu querido, que eu achei que era o inverso. Escuta isso. Escute. Mito ou verdade, doutor Gustavo Torino, que a vagina pode ficar frouxa? Então, é uma Escuta. verdade. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente está comentando aqui, do mesmo jeito que a nossa pele, o rosto, a gente vai perdendo o turgor, vão aparecendo as rugas, as dobras da pele, a gente perde a elasticidade da pele, isso vai acontecer na vagina. Então, na verdade, quanto mais velho você vai ficando, principalmente depois da menopausa, esse turgor, atrofia vai aparecendo. Vai. Mas a vagina não fecha, ela perde a elasticidade, o turgor, mas ela não fecha, fica desconfortável porque normalmente fica mais seca e mais sensível. A mulher na menopausa reclama muito disso. Tá? Agora entra a minha Então. segunda pergunta, que é a seguinte. Ok, a vagina pode ficar mais frouxa. Agora, mito ou verdade que a vagina fica mais frouxa quanto mais relações tiver? Então, isso aqui é mito, né, Lu? Ela vai ficar mais diferente quanto mais filhos você tiver. Mas quanto mais relação, não. Porque a gente estava comentando, se você pega uma mulher, o trabalho que eu estava citando aqui para você, esse trabalho que foi feito, mulheres menopausadas que já tiveram filhos de parto normal, tudo, tem uma chance um pouco maior de instabilidade do períneo e de perda urinária as que são viúvas e as que não têm mais atividade sexual. É mesmo? Porque você não usa essa musculatura. Assim, até a atrofia ela vai ficar mais intensa porque você usa menos. Isso se mantém quando você tem Você tá atividade. rindo aí na tua casa, né? Quanto menos usa, mais frouxo fica. É mais ou menos assim, Lu. Não é, mais ou doutor? menos isso. Por isso que eu achei que era o contrário. Eu achei que quanto mais Não, usasse, você consegue mais... manter o turgor e a atividade porque você está estimulando a circulação. Na hora do ato sexual, e pode ser penetração ou não, tá, Lu? A gente está discutindo aqui, qualquer tipo de ato sexual, você mantém vascularização, estímulo local, e isso ajuda a manter. Não é que não vai ter, tá, Lu? Mas o desenvolvimento dessas coisas vai ser mais lento em quem continua tendo atividade sexual. Olha, gente. Muita gente pergunta, mas então faz mal não ter relação? Não, não faz mal. Aham. Você vai perceber essa diferença de atrofia e de turgor. Quem não tem atividade sexual, isso é mais intenso. Tá? É. Polêmica. Achei que era o inverso aí. e não é. Doutor, muito obrigada pelos Imagina, seus Lu. ensinamentos Que aqui. isso. Obrigada, viu? Bom final de semana. Para todos nós. Amém.